Cumprimentando todos os presentes, desembargador Manuel, juízes convocados, doutor Mauro, doutor Gessé, doutora Maria Helena, procuradora regional do trabalho, os advogados, os servidores, na pessoa da doutora Rose, e os estudantes aqui presentes. Submeta a ata da sessão anterior, os eminentes pares, não havendo qualquer oposição, declaro a mesma aprovada. Antes do pregão, de iniciarmos os julgamentos, nós temos um processo do doutor Gessé, da relatoria do doutor Gessé, e esse processo, Vossa Excelência, parece que pretende adiá-lo, não é isso? Senhor presidente, eu estou indicando o adiamento para a próxima sessão. A próxima para sessão. Reavaliar uma pequena questão aqui, eu acho que fica mais prudente que adiemos para a próxima sessão. Então, é o 12 da pauta, né? É o 10.451, já estou até adiantando. Parece que, como advogado, o doutor Zé Maria Caldeira, o doutor Zé Caldeira, então, doutor Caldeira, para o senhor não, para ganhar tempo, nós vamos adiar esse processo, então fica para a próxima sessão, o senhor já está intimado. Tá? Prazer revê-lo, e então já fica aí adiado esse processo. O 10.451 da pauta, que é o 12 da pauta de relatoria do juiz convocado, Gessé. Seguinte. Há uma preferência regimental, advogado de Varginha, na sala de 14.3, cujo relator é o excelentíssimo desembargador Manuel Barbosa da Silva. Votam nessa sala o excelentíssimo juiz convocado, Gessé Cláudio Franco Alencar, e o excelentíssimo desembargador Luiz Ronan Neves Cury. O processo é o 7 da pauta, é o 10.343.82/2017, é um RO. Recorrente é Paulo Henrique Vilela Garcia e recorrido Cooper Stand Automotive Brasil, Silim Limitada. Está escrito para sustentação oral o advogado Vinícius Souza Barquete, pelo reclamante recorrente. Eu passo a palavra ao eminente desembargador, relator, doutor Manel, a leitura da conclusão. Senhor presidente, eu conheço o recurso no mérito do provimento parcial para condenar a reclamada ao pagamento do adicional de salubridade em grau médio no período imprescrito até 30/6/2013 a ser calculado sobre o salário mínimo com reflexos em 10º salário, férias com texto e FGTS mais 40%. A reclamada deverá arcar com honorários periciais habitado em R$ 1.000. Deverá ainda recolher as contribuições previdenciárias sobre as verbas salariais deferidas. A título adicional de salubridade, reflexo sobre 13º salário no prazo legal, suspende de execução nos termos do inciso 8º do artigo 114 da Constituição. Sobre as verbas deferidas, incide autorização, contado do vencimento da obrigação e juros de mora, contado do ajuizamento da ação. Custo para reclamado, importe de R$ 40, calculado sobre R$ 2.000. É a proposta de voto. Ô Vinícius, o senhor pretende sustentar? Pretendo. Então, só a matéria que não foi objeto de provimento, é isso? Na verdade, excelência, esse processo de insalubridade ele é conexo com um outro processo cujo pleito é hora extra. E eu não sei como é que ficou o voto, se houve apreciação da hora extra ou se foi apreciado o processo da insalubridade. O que não foi dado provimento foi negado provimento pelo relator. Então, você pode sustentar. O senhor tem a palavra. Ok, obrigado. Primeiramente, boa tarde aos senhores. Gostaria de cumprimentar os presentes na pessoa do doutor Manuel, relator deste processo, cumprimentar os colegas presentes. E vamos à análise. Excelências, esse processo me chamou particularmente um pouco mais a atenção, embora haja uma certa empolgação com o direito da minha parte, mas esse processo especificamente me chamou um pouco mais a atenção pelo seguinte fator. Compreende-se da lei que são 3 os requisitos para que seja aplicado o cargo de confiança. Contextualizando, o recorrente pede as horas extras e a empresa defende, com a alegação do artigo 62, inciso 2, que o reclamante não teria direito às horas por ser cargo de confiança. E por que isso me chamou a atenção? Desses 3 aspectos que a legislação salienta para que exista o cargo de confiança, vamos resumir aqui, que seja o primeiro, poderes de mando e gestão, o segundo, inexistência de controle de jornada, e o terceiro, a remuneração 40% superior ao efetivo do cargo.
Chegou-se nestes autos a seguinte análise. Sobre o primeiro, poderes de mando e gestão, as testemunhas foram claras, e no sentido de que o recorrente não poderia admitir ou demitir empregados, que o recorrente não tinha verba de alçada dentro da empresa. A empresa funciona com praticamente quase 1.000 empregados no setor de produção. Destes 1.000 empregados, acima deles, existem aproximadamente 100 superiores, acima deles uns 30 gerentes, acima dos gerentes a diretoria, acima da diretoria a vice-presidência, acima da presidência a presidência. O recorrente é um gerente. Então, naturalmente, as testemunhas chegaram a essa conclusão de que ele não tinha poderes de mando e gestão. Mas ainda não é isso que eu achei mais interessante no caso. O recorrente, falando dos outros dois aspectos, agora, a inexistência de controle de jornada e a remuneração 40% superior ao do cargo efetivo, demonstrou incontestavelmente, porque isso foi uma prova documental juntada pela recorrida, dois fatores. Um deles é uma exegese lógica da lei. Se há controle de jornada, então não tem como se aplicar a exceção prevista no artigo 62, inciso 2, que é uma exceção ao próprio controle de jornada seletista. Então, é incompatível. Ou é cargo de confiança, ou tem o controle de jornada. Os dois juntos na mesma relação não tem jeito. A reclamada, a recorrida, junta nos autos, e no RO eu informo especificamente os IDs, o cartão de ponto do recorrente. E nesse cartão de ponto fica bem claro lá os códigos que o recorrente trabalhava e uma peculiaridade que me chamou muito a atenção, que é o seguinte: em defesa, a recorrente fala o seguinte, que a recorrida fala o seguinte: o cartão de ponto serve tão só para marcar quando ele ia e quando ele não ia até a empresa. Ok, para marcar a presença. Isso, por mim, já é um controle, mas tudo bem. Existe um outro fator no próprio cartão de ponto, isso está na página 10 do RO, que torna inquestionável a questão do controle, se o cartão serve para presença ou se o cartão serve para controle. A título de exemplo, no dia 18/6/2013, está lá. Está lá na entrada lá, sem marcação, ou seja, neste dia especificamente, o recorrente que funcionava em cargo de gerente deixou de marcar o cartão de ponto. E no dia em cima, lá do dia 7/6/2013, está lá a marcação, trabalhado na jornada de 7 a meio-dia, 13 às 16. Isso é controle de jornada. Dentro de uma tese jurisprudencial, de uma exegese lógica do direito, o controle de jornada não seria compatível com o cargo de confiança, mas ainda não é o principal que mais me chamou a atenção. Sobre a remuneração de 40%, foram juntados 3 tipos de demonstrativos de pagamento no processo: os do reclamante e os de outros 2 gerentes que foram apontados como remuneração paradigma, importando o termo lá da equiparação salarial, remuneração paradigma do cargo de gerente, para ver se o reclamante tinha ou não 40% acima do valor efetivo do cargo. E aí ficou muito claro nos nos demonstrativos de pagamento juntados. O mesmo cargo de gerente do senhor Paulo Sérgio Terron, na mesma data de referência, mostra que o senhor Paulo Sérgio Terron recebia R$ 15.653,76. O reclamante, Paulo Henrique Vilela Garcia, recebia R$ 14.173, ou seja, o reclamante recorrente recebia R$ 1.482 abaixo do efetivo do cargo. Então, definitivamente, não recebe os 40%. Esse aspecto me chamou a atenção porque, enquanto o outro é uma interpretação lógica da lei, não há um dispositivo taxativo sobre a necessidade sobre a aplicação da lei, esse aqui existe. O artigo 62, no inciso 2, fala do cargo de confiança e no parágrafo único fala que tem que haver a remuneração 40% superior. Ok. A outra remuneração, eu disse que foram 3, a do reclamante, a do Paulo Sérgio Terron, que nós acabamos de fazer o cotejo, e a do Gilson José Ricói. A outra remuneração, então, a remuneração paradigma, na mesma data de referência, janeiro de 2015,
o senhor Gilson José Ricóia recebia R$ 16.509,76 e o recorrente R$ 14.173,74, ou seja, R$ 2.336,02 a menos. Nesse aspecto é que me chamou muita atenção a decisão de primeira instância, não obstante o costumeiro acerto do juízo. Mas não existe definitivamente os 40% acima do cargo efetivo, e um aspecto da sentença me chamou um pouco a atenção, que na minha visão é impraticável, é a utilização do acordo coletivo que existe na empresa, demonstrando o piso salarial, então, daquela empresa, que é de 1.225. Ora, a empresa tem mais de 1.000 empregados e vários níveis hierárquicos distintos. É claro que não se pode usar o piso do acordo coletivo para identificar se tem ou não 40% a mais para ser cargo de confiança. Por uma razão. Senão toda a empresa, a grande parte da empresa seria cargo de confiança se fosse colocar só os 40%. Então, se a CLT fala de efetivo do cargo, analise-se os 40% do efetivo do cargo de gerente. E aí provou-se que ele recebia menos do que os demais, menos do que os colegas. Por essas razões, é que, na minha visão, na visão que foi apresentada em recurso ordinário, não existe o cargo de confiança, não havia poderes de mando e gestão, a jornada do reclamante era controlada e ele recebia menos do que os outros colegas que tinham um salário de gerente, ou seja, não atendia o requisito dos 40%. Os pedidos, então, foram ou a desconsideração do cargo de gerente e o pagamento das horas extras provadas ou o pagamento dos 40%. Foram as razões abordadas no recurso e foram, em síntese, os dois pedidos. É o que eu encerro essa fala, pedindo a reanálise de Vossa Excelência, para que sejam consideradas essas questões, são documentos juntados aos autos pela própria empresa, ou seja, não houve contestação sobre isso, para que seja, então, considerado ou o pagamento das horas extras ou, em pedido subsidiário, o pagamento do adicional de 40% sobre o salário recebido pelo autor. Obrigado. Agradecidos, senhor relator. Senhor presidente, eu mantenho a proposta de voto e, com 5 anos de advocacia, mais 28 quase de magistratura, o doutor me fez ler a CLT de novo aqui, que eu achei que eu estava com problema de esquecimento. A lei não proíbe de marcar ponto. Gerente, cargo de confiança, ganha mais, não tem jornada, porque vão trabalhar mais de 8 horas. Isso é a regra. Senão, não ganharia mais. Outra coisa que a lei não exige que seja uma gratificação de 40% destacada. A lei fala se houver. Então, ele recebia o salário, não em relação ao gerente, eu não vou olhar, porque isso aí seria equiparação salarial. Em relação ao subordinado a ele, isso eu não vi. Então, quando ele entrou ganhando R$10 mil e saiu ganhando R$14 mil. Sobre a questão da não contratar e não dispensar, nem os grandes bancos, aí o presidente não contrata e dispensa ninguém, é o dono do banco. Essas empresas grandes têm departamento para recrutamento, com psicólogo, com pessoas para aplicar teste. Manter a proposta de voto, que eu continuo entendendo que ele tinha cargo de confiança, sim. Essa é como vota, Vossa Excelência. Senhor presidente, eu vou pedir vênia para acompanhar o relator, mesmo porque o cartão de ponto não é bem um cartão de ponto, é só um controle de presença diária, ele não traz horário de entrada e saída. Tem uma pré-anotação em cima de escala, mas é mera escala. Esse documento, pelo menos o que eu estou examinando exatamente o que foi citado da tribuna, diz respeito apenas à frequência e não a horários. Eu vou pedir vênia para acompanhar o relator. Eu sou o terceiro votante, bom, em que pese todo o esforço do advogado, né, já, inclusive, registrado aqui no voto, a esforçada tese recursal e novamente da tribuna, o doutor se empenha em demonstrar que não havia cargo de confiança, mas eu vou pedir aqui vênia a Vossa Senhoria para dizer que, não só pelo que ficou constatado no voto e ficou mencionado, em relação exatamente ao que Vossa Senhoria falou, em relação àqueles 3 requisitos, que são os requisitos legais, e que, na verdade, ele exercia um gerenciamento, né? Embora subordinado ao diretor da planta e diretor-geral da empresa, e como disse o eminente relator, essas empresas, elas têm uma estrutura bem verticalizada, mas isso não impede reconhecer cargo de confiança quando se está, vamos dizer assim, no meio dessa estrutura. Quer dizer, um gerente tem subordinados que contribui ativamente no processo de gerenciamento da empresa, né? Que tem um valor que
toda a comparação que o senhor fez aí, mas o valor é acima, vamos dizer assim, da média de que nós temos conhecimento e temos o costume aqui de apreciar, questões nós temos costume de apreciar. Enfim, é o conjunto da obra, quer dizer, os requisitos reunidos, né, eles conspiram a favor do exercício do cargo de confiança. Então, eu também eu acompanho o eminente relator e proclamo que, à unanimidade, se decidiu nos termos do voto do relator, e assim se decide. Obrigado. Então, o processo é o 24 da pauta, tem mais um nessa sala, que é o 12.618.09/2016. Recorrente Banco Santander Brasil S.A. e recorrido Deino Martins Leite. Está escrito para sustentação oral o advogado Eduardo Vicente Rabelo Amorim, pelo reclamante. Tá ali. Relator, desembargador Manel, a quem eu passo a palavra. Senhor presidente, eu conheço o recurso, exceto quanto à matéria relacionada à SRV, na comissão de cargo, gratificação de função por falta de interesse sexual, tendo em vista não foi objeto da sentença recorrida. No mérito, eu nego o provimento ao recurso. Doutor Eduardo, esse é o provimento, não sei se a senhoria vai querer sustentar. Poderia aguardar eventual divergência, Excelência? Pois não. Doutor Gessé? De acordo. Eu também estou de acordo. Então, Vossa Excelência abre mão da sustentação. Sem dúvida. Tá, então eu registro que a unanimidade se decidiu nos termos do voto do relator. Muito obrigado. Passaremos agora à sala de doutor Luiz Ronan, que é 14.1. Todos os processos dessa sala, o relator é o excelentíssimo desembargador Luiz Ronan Neves Cury. Votam nessa sala o excelentíssimo juiz convocado Mauro César Silva e o excelentíssimo desembargador Manuel Barbosa da Silva. Processo número 16 da pauta, 10.234/95/2016. Recorrentes Priscila Ferreira de Carvalho e Banco Santander Brasil S.A. Recorridos os mesmos. Também está escrito para sustentação oral o advogado Eduardo Vicente Rabelo Amorim pela reclamante. Reclamante recorrente. Bom, na condição de relator, eu conheço dos recursos interpostos pelas partes e, no mérito, nego o provimento ao recurso do reclamado e dou provimento parcial ao recurso adesivo do reclamante para deferir os reflexos da remuneração variável sob aviso prévio, 13º salários, férias acrescidas de 1/3, horas extras e fundo de garantia, com acréscimo de 40%, observada a dedução dos valores já quitados ao mesmo título. Determinar a aplicação da TRD no cálculo da correção monetária até 24/3/2015 e, a partir daí, o IPCAE. Declara a natureza salarial das repercussões da remuneração variável no aviso prévio, 13º salário, mantenho o valor da condenação porque ainda compatível. Doutor Eduardo, o senhor tem a palavra. Senhor presidente, demais companheiros dessa grande turma, senhora procuradora, senhores funcionários, empresários, colegas. Bom, Excelência, alguns temas que a gente gostaria de trazer da tribuna. O primeiro seria relacionado com a existência ou não de cargo de confiança relativa ou não da reclamante. A nosso sentir, a prova produzida foi relacionada com o fato de que a reclamante, em que pese o título do cargo, ela executava apenas atividades burocráticas de retaguarda, trabalhar com documentos da rotina do banco, sem qualquer autonomia ou poder decisório, não possuía procuração, não tinha subordinados e não podia registrar jornal efetivamente elaborado. Então, nós entendemos aqui que o enquadramento no parágrafo 5º do artigo 224 estaria acima do que efetivamente ela tinha de labor nessa atividade, nessa função. Nós entendemos que ela estaria enquadrada no caput do artigo 224. Bom, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o juízo de piso determinou que os registros de pontos seriam utilizados para apurar a frequência. Quando a gente anota e verifica dos mesmos, existe uma grande diferença entre o que consta e até mesmo o que a prova foi produzida. Primeiro, não existe prova alguma de faltas da reclamante
Tanto é certo que, no cotejo com os recibos de pagamento de salário, houve um pagamento integral de todos os meses. Segundo, é que desses registros, a gente vê, além de anotações como faltas justificadas, relógio sistema inoperante, esquecimento de marcação, treinamento de curso, trabalho externo, atestado médico sem crachá. Então, a gente vê que a maioria dos registros não consta a presença integral no mês. Então, esse seria o segundo aspecto. Nós entendemos que, assim sendo, essa frequência ela teria que ser integral e não parcial. Bom, outra coisa é o seguinte, considerando a prova que foi produzida e com relação à equiparação salarial que foi deferida a Maria Lúcia e a Reinaldo, houve um pedido de aplicação do item 6 da súmula 6. A prova foi no sentido, efetivamente, de que tanto eles quanto o reclamante e a paradigma apontada exerciam a mesma função. Então, nós pedimos e esperamos que seja determinada a aplicação do item 6 da súmula 6. E essa turma, eu vou citar 2 julgados aqui, um da Lavra do doutor Manuel, que foi no processo 49862-2015, da 2ª Vara de Belo Horizonte, e um outro que foi o relator, o doutor Júlio, e que participou também o senhor presidente, doutor Luiz Ronan, é o 10.272/2016, da 18ª de Belo Horizonte. Porque se a função era a mesma e se o equiparando galgou o direito de diferenças salariais em outros processos, nós entendemos que aqui se aplicaria também, e seria de se acrescer, o item 6 da súmula 6. Então, com essas breves razões, espera, respeitando a proposta de voto do ilustre relator, que seja acrescida a condenação com relação a tais aspectos. O que se espera, senhor presidente? Pois não. Iniciando pela parte final da sustentação, no que se refere à aplicação do item 6 da súmula 6 do TST, eu digo aqui na minha fundamentação que cabia reclamante colacionar aos autos os documentos relativos aos processos que beneficiaram os paradigmas. Com isso, observando o devido processo, ao observar o processo legal, ela possibilitaria ampla defesa e prestação jurisdicional certa e determinada. Quer dizer, ainda que o advogado, Vossa Senhoria, tenha sustentado outros julgamentos em que parece que, salvo engano, pelo que Vossa Senhoria sustentou, os paradigmas estariam envolvidos, mas isso não veio aos autos, né? Ainda, né, aquele brocado, né, que está nos autos, não está no mundo, apesar que isso hoje já sofre uma certa atenuação, mas fica difícil aqui dar alguma coisa sem a respectiva comprovação. É por isso que não está sendo seguido aqui, foi pedido em termos de equiparação salarial. Inclusive, o recurso é das partes. Tanto reclamada quanto reclamante recorre e a reclamante recorre exatamente disso. Com relação à jornada de trabalho, ficou determinado que os espelhos de ponto, ficou, na verdade, a afirmação de que nos espelhos de ponto, em vários dias, houve ausência de marcação, ou marcação incompleta. E isso, então, considerando os limites do pedido, e também o conjunto probatório, levou que a juíza sentenciante, que ela fixasse a jornada a qual eu estou referendando aqui na minha proposta de voto. Agora, com relação ao 224 caput, parece que a pretensão, a postulação, ela não ocupava, né? Ela não ocupava funções. Aqui tem que pegar aquela contextualização, fazer a contextualização em relação a banco. Ela não ocupava, inclusive nós julgamos um caso agora, o caso anterior, que é outro contexto, né? Uhum. Agora, em relação ao banco, essa função de confiança bancária, que é atenuada, que nós sabemos,
ela ficou comprovada, porque não houve, vamos dizer assim, a comprovação de que as funções desempenhadas eram meramente técnicas ou operacionais. Inclusive, porque foi deferida a reclamante a condição, deferida a reclamante a equiparação com os modelos que ocupavam cargos de gerente de atendimento ou coordenadores de atendimento. Então, ela, na verdade, ocupava aquela confiança bancária, que não é aquela confiança que nós acabamos de aludir agora no julgamento anterior. É uma confiança, vamos dizer assim, não é absoluta, é uma confiança relativizada pelo próprio contexto da atividade bancária. Ela era gerente de atendimento e coordenadora de atendimento, então ela não tem como ser enquadrada no caput do artigo 224 da CLT. Portanto, eu mantenho a minha proposta de voto e, colhendo, então, os votos, eu gostaria de saber como vota o juiz Mauro César Silva. Eu acompanho o voto de Vossa Excelência, ouvi atentamente o doutor Eduardo, e a minha única divergência é em relação à questão dos honorários advocatícios, no que eu fico vencido, respeitosamente. Sim. Então, Vossa Excelência fica bem. Vossa Excelência deferiria os honorários advocatícios. Desembargador Manel, como vota Vossa Excelência? Presidente, eu acompanho Vossa Excelência, exceto no IPCAE, a partir de 11 de novembro de 2017. Ou então, data que entrou em vigor o parágrafo 7º do artigo 879 da CLT. Pois não, então eu proclamo que, por maioria, prevaleceu o voto do relator, vencidos parcialmente o desembargador Manel em relação à correção monetária e o juiz Mauro César Silva em relação aos honorários advocatícios. E assim se decide. Tá. Muito obrigado, boa tarde, bom trabalho para todos. Boa tarde, obrigado. O doutor Leonardo Melhorato, ele trouxe uma informação aqui de que tem uma audiência e, portanto, gostaria de ter preferência, embora não seja ainda o momento do senhor sustentar. Eu gostaria de saber dos advogados se tem alguma oposição a isso. Bem? Então, doutor, nós vamos apregoar o do senhor. Na sala do doutor Luiz Ronan, processo 46 da pauta. É o 11.858-25-2017, é um RO. Recorrente é Cleiton Rezende Silva. Recorridos: GLF, Gestão de Fatores Logístico Limitado, e FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Limitado. Está escrito para sustentação oral o advogado Leonardo Melhorato pelo reclamante. Bom, eu sou relator, conheço o recurso no mérito, nego-lhe provimento. Doutor Leonardo, o senhor tem a palavra. Boa tarde, senhores desembargadores, colegas, muito obrigado pela concessão. Tem voto divergente, desembargador? Eu vou ter que colher para... Se for o caso, eu garanto para o senhor a possibilidade de sustentar. Ok. Boa tarde a todos. Com a devida vênia, desembargador relator, né, ouso aqui discordar do voto de Sua Excelência, tendo em vista que, por mais que a magistrada, ao fundamentar a sua sentença, ela diz que a prova foi dividida, né? E aí ela teve o entendimento de julgar improcedente o meu pedido. No entanto, a questão do desvio de função, entendo com a devida vênia, que foi devidamente provada nos autos, não só pelos depoimentos colacionados nos autos, que não vale a pena aqui repeti-los, obviamente, os desembargadores já viram, mas também com relação à prova documental. Em momento algum, o juízo Acuó se manifesta com relação à documentação, e-mails, assinatura eletrônica, pertencente da segunda reclamada, a Fiat, aqui, né, a questão do desvio de função, foi devidamente, a prova testemunhal foi robusta, foi clara no sentido, inclusive até uma das testemunhas do reclamante lhe ensinou as atividades que o mesmo desempenhava, no caso aqui de controlador de gestão de materiais, que é onde se pede o acúmulo aqui, né, da função. Então, com a devida vênia,
eu entendo que a prova ficou bem robusta em relação ao reclamante. Não só com relação ao desvio de função, como também a questão da hora extra e da intrajornada. Né? A prova testemunhal também foi muito firme e muito convicta e clara nesse sentido. Portanto, peço, com a devida vênia, que seja dado provimento ao recurso. Bom, em relação ao desvio de função, aqui uma situação peculiar é que ele está querendo, o objetivo do reclamante é ser enquadrado em cargo definido na estrutura de empresa que não é a sua empregadora. E, em consequência, o pagamento de salários que não foram por ela estipulados. Aí há um óbice quase que intransponível e, além do mais, cumulado aqui com a prova testemunhal, que, em relação às duas testemunhas que foram trazidas pelo próprio reclamante, Haroldo Passos, e o depoimento da primeira reclamada, Jordã Soares dos Santos, que elas prevalecem, essas declarações convergentes dos depoentes mencionados, em detrimento das declarações prestadas pela testemunha do reclamante, que não convenceu. E aí não é nem a questão de prova dividida, é um juízo de convencimento, um juízo formado pelo juiz que, na verdade, presidiu a audiência e conduziu a instrução. Então, eu estou mantendo estou negando esse provimento, com esse fundamento, exatamente prestigiando a avaliação feita pelo juiz de primeiro grau. Também, em relação aos cartões de pontos, os cartões de pontos, eles foram impugnados, mas não houve nenhuma prova de que eles não correspondiam à realidade. Também, com relação ao tempo de espera, estou aplicando a tese prevalecendo número 13 desse tribunal. E, em relação às horas laboradas, também aqui, não só por a questão da prova dividida, em relação à questão da prova dividida, que, para mim, na verdade, eu não julgo com esse fundamento, mas eu julgo principalmente com o fundamento de que o juiz se convenceu ou se deixou ou não se convenceu em relação àquele que tinha o ônus da prova. E isso por força do princípio da imediatidade, que tem que ser valorizado e que serve de referência aqui nos nossos julgados. Então, eu mantenho a minha proposta de voto e indago ao desembargador, ao juiz convocado, doutor Mauro César, como vota Vossa Excelência. Eu ouvi o doutor, peço vênia e vou acompanhar integralmente o bem elaborado voto de Vossa Excelência. E do desembargador Manel? Presidente, essa pretensão não tem amparo legal, contratual, não tem convenção aqui, eu já olhei, não tem plano de cargo e salário, eu acho que faz parte do jus variante, uma alteração aqui, outra ali. Não tem lei prevendo isso, e fica difícil para o judiciário ditar salário para quem tem que correr no risco da atividade econômica. Parece que virou epidemia no processo de trabalho, toda semana eu pego várias ações querendo desvio e acúmulo de função sem amparo legal. Alguns ainda pedem com fundamento na lei do radialista. Norma especial interpreta-se restritivamente. Para radialista é só para radialista. Para mim, isso é intransponível. Eu estou inteiramente de acordo. Então, unanimidade, decide nos termos do voto relator. Muito obrigado, bom trabalho. Próximo é o 20 da pauta, é um RO 10.308.06/2017. Recorrente Livelto Pereira Mendes, Empresa Brasileira de Bebidas e Alimentos, recorridos os mesmos. Está escrita para sustentação oral a advogada Maria Luísa Pereira Sá, pelo reclamante. 20 da pauta, doutor Ronan ainda. Sou relator, eu estou conhecendo dos recursos ordinários e, no mérito, negando-lhes provimento. Doutora, tem a palavra. Excelentíssimos senhores desembargadores, boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor relator, com toda vênia, o reclamante ele gostaria de requerer os provimentos do pedido inicial, tendo em vista que entendemos que a prova dos autos, especialmente a prova testemunhal, deixou claro a similaridade de funções, das funções exercidas pelo reclamante e das funções exercidas pelo paradigma, que era operador de produção número 3. No caso dos autos, o próprio paradigma, a própria testemunha paradigma, deixa claro que o reclamante foi para este setor e lá fazia os mesmos serviços. Inclusive, mais à frente, ele relata que o reclamante treinou outro operador que foi para o mesmo local de trabalho executar as mesmas funções.
E também, excelências, o depoimento pessoal do reclamante, ele mesmo fala que ele trabalhava nas 2 linhas de produção, o que somente era feito pelos operadores 3, o que não foi negado nem pelo preposto, nem pela reclamada em nenhum momento. Assim, excelências, requeremos a extensão do provimento inicial para que seja reconhecida a similaridade de função com o operador de produção 3. Muito obrigada. Bom, aqui o paradigma é o Vitor Lúcio, e só que o tempo de serviço dele na função é superior a 2 anos. Enquanto o reclamante iniciou em final no setor de formulação, meados de 2014, o paradigma foi para o referido setor muito anteriormente, no ano de 2012. Então, o óbvio aqui para a equiparação é exatamente o tempo de serviço. Então, independente de ser a mesma função, há esse impedimento que é legal e que prejudica ou impede o pedido de equiparação salarial. Eu confirmo, eu mantenho a minha proposta de voto. Doutor Mauro, como vota, Vossa Excelência? Eu acompanho também integralmente. Vereador Manel? Acompanho. A unanimidade decide nos termos do voto do relator. Muito obrigada, boa tarde. Próximo é o 30 da pauta, que é o 10.832, 48, 2017. Recorrente. Recorrente é Construtora Máquina Limitada, Janir Luiz Miranda. Recorridos os mesmos. Está escrita para sustentação oral a advogada Yara Drummond Torres Sampaio, pela reclamada. Bom, também sou relator nesse processo e eu rejeito o pedido de reconhecimento da coisa julgada, alegada pela reclamada, conheço os recursos ordinários, no mérito, nego o provimento ao recurso da reclamada e dou provimento ao recurso reclamante para acrescer a condenação o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000. Para fins do artigo 832, parágrafo 3º da CLT, declara a natureza indenizatória da parcela à hora deferida. Eleva o valor da condenação para R$37.000, com custo de R$740 pela reclamada. Essa é a minha proposta de voto. A doutora fala pelo reclamante? Pela reclamada. Reclamada. Então, a senhora tem a palavra. Boa tarde, excelentíssimos senhores desembargadores. Pela reclamada, nos termos do recurso ordinário interposto, das razões dos memoriais apresentadas, a reclamada insiste no reconhecimento da coisa julgada, inclusive colacionando já precedente desta egrégia turma, no sentido de que o acordo entabulado, ainda que em qualquer das ações ajuizadas, ele alcança qualquer uma delas, na medida em que a expressão extinto contrato de trabalho, a quitação plena e geral, ela tem o significado de abranger todos os direitos advindos do contrato de trabalho. Assim, a reclamada e o reclamante, acompanhados dos mesmos patronos em ambas as ações, entabularem uma delas este acordo, assim visando essa pacificação social. Tratando-se de matéria de ordem pública, foi arguída na segunda instância e o requerimento de que haja o reconhecimento da coisa julgada com fulcro no artigo 831, parágrafo único da CLT. A recorrente reitera este pedido e, a caso ultrapassada essa preliminar, insiste em outra preliminar, que é a de incompatibilidade dos pedidos. Uma vez que o reclamante ele alega, aliás, ele pede o pagamento da pensão mensal vitalícia, ao mesmo tempo que ele pede a reintegração ao trabalho. Isso a gente pode ver durante a petição inicial, em que o reclamante ele afirma peremptoriamente que está doente, conforme se depreende da inicial, abre aspas, saliente-se que é fato incontroverso que o reclamante possui doença incapacitante para o trabalho, fecha aspas. Numa outra passagem, o reclamante está há mais de 2 anos doente. E, ao final, ele fala que ele quer ser reintegrado ao trabalho. Essa incompatibilidade ela é notória, uma vez que ele fez pedidos que não foram feitos de modo alternado, mas sim de modo cumulativo, e com alegações incompatíveis.
E, acaso ultrapassada essa preliminar, ainda no mérito relacionado a esse tema, o reclamante ele ajuizou uma ação perante a Justiça Federal, ou seja, ele não estava no limbo jurídico, uma vez que ele insistia no quadro de doença incapacitante, de que não tinha menor aptidão ao trabalho, pede, inclusive, 3 perícias no processo da Justiça Federal, alega na Justiça Federal que está doente e vem à Justiça do Trabalho falando que a empresa não quis reintegrá-lo ao trabalho. Ora, ou ele está doente, não pode trabalhar, ou ele pode trabalhar e tem condição de ser reintegrado ao trabalho. Essa incoerência e essa assunção de risco, uma vez que ele insistia na incapacidade dele, ele deveria aguardar esse desfecho da sua insurgência perante a Justiça Federal. Assim, nesses termos, a recorrente reitera todas as razões do recurso ordinário. Obrigada. Bom, em relação a essa preliminar de coisa julgada, podemos até ficar nessa questão, parece, analisar essa questão e votar a respeito dessa questão, porque ela vai acabar repercutindo nas demais matérias e não há necessidade, se for acolhida, de examinar as demais matérias. Aqui é um acordo que foi homologado e verifica-se que nos autos do processo envolvendo as mesmas partes foram pleiteadas, em sua essência, parcelas decorrentes da rescisão do contrato de trabalho. E na presente ação, trata-se de parcelas referentes ao período do contrato de trabalho a partir de fevereiro de 2015, em que o reclamante permaneceu no alegado limbo jurídico, tratando as ações de períodos distintos do contrato de trabalho. Então, eu quero dizer, né, não passa despercebido a esse relator, que realmente, quando dá a quitação pelo extinto contrato de trabalho, que toda a matéria relacionada àquele contrato de trabalho, ela estará abrangida pela coisa julgada, não só no artigo 831 da CLT, mas também na própria súmula 259 do TST. Mas ocorre que aqui são períodos distintos. Esse pedido aqui desta ação é num período em que ele ficou no limbo jurídico. Então, são ações que se referem a períodos distintos do contrato de trabalho. A outra ação entre as mesmas partes foi proposta em 27/2/2018 e o acordo pelo qual foi concedida a quitação pela quitação do pedido distinto do contrato de trabalho foi homologado em 27 de fevereiro de 2018. Então, por essas razões, por entender que há uma distinção de períodos e aí a coisa julgada não teria abrangência, é que eu estou rejeitando o pedido de reconhecimento da coisa julgada pleiteada pela reclamada. Como vota o juiz Mauro César Silva? Senhor presidente, eu ouvi atentamente, doutora, li, consultei os autos e peço vênia por divergir de Vossa Excelência. Vossa Excelência é um processualista respeitado, mas eu ouso divergir porque eu entendo que, quando foi celebrado esse acordo, com esta cláusula, ele estava assistido por procuradora, tinha plena ciência do que estava fazendo, do risco e da segurança jurídica que isso tem que representar, essa cláusula. Então, eu estou acolhendo a preliminar de coisa julgada e pedindo vênia para divergir de Vossa Excelência. O desembargador Manel? Senhor presidente, eu peço vênia a Vossa Excelência, eu registro o recebimento memorial e olhei o processo todo e, na verdade, são 2 ações distintas sobre o mesmo contrato de trabalho. E o problema é que ele não é eu entendi que nem era o caso do limbo, seria se fosse a gente, porque ele que dizia que não estava em condição, não é a empresa que recusou aceitar ele de volta. Ele insistiu em brigar com o INSS para conseguir uma licença e não trabalhar. Que nós temos casos que o empregado volta do INSS e a empresa que não aceita. Diz que ele está doente. Nesse caso, pelo que eu vi no processo, é o contrário. Então, eu também estou entendendo que o caso é de coisa julgada. Inclusive, eu fiquei até tarde, eu inseri minha divergência aqui, era 00:17. Igual que terminei de olhar esse processo. Estou seguindo a divergência, exatamente. Bom, então aqui, prevalecendo o acolhimento da preliminar de coisa julgada, a consequência é a extinção do processo, inclusive ficando prejudicado a análise das demais matérias. E Vossa Excelência ficaria com o voto, então, porque foi o primeiro a manifestar sobre a tese vencedora, né? E é só essa tese que vai prevalecer aqui nesse voto, então, no que vai ser objeto da decisão. Então, proclamo que, por maioria, foi acolhida a coisa julgada
declarando-se a extinção do processo, sem resolução do mérito. Processo sem resolução do mérito. Eu agora aqui não estou identificando, parece que nas divergências aqui não há menção ao dispositivo. Nos termos dos incisos do CPC, depois vai ser acrescentado ao voto, ficando prejudicadas as demais matérias contidas no recurso da reclamada e do reclamante. Parágrafo 1 do 831 também. Parágrafo 1 do artigo 831, mas eu estou falando no artigo do CPC, da extinção da consequência da coisa julgada. Sim, 485. 485. Inciso 5, com licença. Inciso 5. Inciso 5. Inciso 5 do artigo 485 do CPC. Vencido integralmente o relator. O vereador relator, ficando como redator do voto o juiz Mauro César Silva. E assim se decide. Boa tarde. Boa tarde. Próximo é o 33 da pauta, é um rito sumaríssimo, é o 11.039-51-2017. Recorrente Roberto Marcelino Di, recorrido Giovana Duarte Subferraz e outros. Está escrito para sustentação oral o advogado Leonardo de Sá Amanteia pela reclamada Giovana. É o 33. O doutor representa quem, por favor? Excelentíssimo presidente, eu represento a recorrida senhora Giovana Duarte Ferraz. Ok. Eu estou conhecendo o recurso e, no mérito, estou negando o provimento ao recurso. Excelentíssimo desembargador presidente, então relator, demais componentes dessa egrégia turma, indago a Vossa Excelência se posso aguardar eventual voto divergente. Pois não. Como vota, doutor Mauro? Como vota Vossa Excelência? Acompanhando. Não abriu, 33. 11.039? É. 11.039. Põe Vossa Excelência na íntegra aqui. Acompanha. Então, unanimidade se decide nos termos do voto do relator. Conhecer e negar provimento ao recurso. Obrigado, boa tarde, excelências. Há uma inscrição feita aqui, que é o 13.235.16.2017. É um RO. Quem que é? Da minha sala? Da sala. 13. Qual que é o número dele? 50 da pauta. 13.235.16.2016. Recorrente Eliana Aparecida Silva. Está escrita para sustentação oral a advogada Raquel Maria Silveira, pela recorrente Eliana. Os recorrentes Eliana Aparecida Silva, Richard Axel Nascimento Silva e recorrido Bioserve S.A. Primeiramente, boa tarde a todos os presentes, embargadores e advogados. Gostaria de saber do voto. Ou pode sustentar? Saber o voto. Sim. É porque a senhora se apressou. A senhora foi mais rápida do que eu aqui. Eu já ia começar a ler, mas a senhora começou a falar e eu fiquei aguardando. Bom, eu conheço do recurso ordinário, rejeita a preliminar nulidade arguída pelo Ministério Público e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$100 mil para cada um dos autores, indenização por danos materiais na forma de pensão mensal equivalente a R$ 1.387,18, a ser dividida em partes iguais entre a viúva e o filho, observados os parâmetros fixados na fundamentação. O reclamado deverá constituir capital que assegure o cumprimento da obrigação relativa à pensão mensal nos termos do artigo 533 do CPC, no prazo de 120 dias do trânsito em julgado. Os juros de mora incidirão a partir do ajuizamento da ação, artigo 39 da Lei 8.177/91, em súmula 200 TST, e atualização monetária a partir do dia posterior ao julgamento, súmula 439 TST, quanto à indenização por danos morais. Em relação às parcelas vincendas, incidirão os juros de mora e correção monetária apenas na hipótese que não sejam quitadas na data de vencimento.
inverta o ônus da sucumbência quanto às custas processuais que deverão ser pagas pela reclamada no importe de R$6.000, calculadas sobre R$300.000, valor arbitrado da condenação. Sucumbente em relação à pretensão objeto da perícia, a reclamada deverá arcar com pagamentos honorários periciais no valor hora fixado de R$1.200. Declara a natureza indenizatória das parcelas objeto da condenação. Essa é a minha proposta de voto. A senhora quer sustentar, doutora? Sim. A senhora é advogada da reclamante? Da reclamada. Ah, da reclamada. Pois Isso, não, então da só tem a Biovesp. Ah, porque aqui está escrito que é pela Eliana. Então, Não, é pela Biovesp. Pela recorrida. Isso. Então só tem a palavra, viu, doutor? Neste caso, a primeira instância havia rejeitado, né, um mérito. Porém, a reclamante Eliana, ela recorreu e, no caso, o desembargador, né, no caso, Vossa Excelência, pediu vista ao Ministério Público do Trabalho, que entendeu que ele deveria participar do processo. Com fulcro nos artigos 178, inciso 2, e 279 do CPC de 2015, e incisos 2 e 5 da Lei Complementar 75 de 93. No entanto, a reclamada ela diverge porque tem o artigo 793 da CLT que alude que a reclamação trabalhista do menor de 18 anos será feita por seus representantes legais e, na falta destes, pela Procuradoria da Justiça do Trabalho, pelo sindicato, pelo Ministério Público Estadual ou curador em juízo. Neste caso, o menor foi representado pela sua genitora e, então, não tem a necessidade do Ministério Público do Trabalho participar do processo, conforme julgados do DST, que colecionamos no memorial e no recurso. Além do mais, a reclamante ela sustenta que a responsabilidade é objetiva. No entanto, a reclamada entende que a responsabilidade é subjetiva porque depende da culpa ou dolo do agente. Neste caso, foi um acidente o qual o condutor não usou o cinto de segurança. No entanto, ele já tinha sido alertado sobre os EPIs, feito diversos cursos na empresa e orientado sobre os riscos e também feito um curso no Detran para poder mostrar os riscos que se correm se não usar a direção defensiva. Neste caso, a culpa não seria objetiva porque a empresa ela fazia inspeção no veículo, ao qual o Decujus dirigia, conduzia, e o veículo era um veículo novo, sem defeitos, conforme o ID 603-10 LO5, juntado nos autos, onde consta a investigação do acidente, que se deu por culpa do não uso de segurança pelo Decujus. Por consequência, eu peço a nulidade arguída pelo Ministério Público do Trabalho, bem como a pretensão da reclamante de aplicação da responsabilidade objetiva em razão do acidente narrado na inicial e, consequentemente, indenização por danos morais e materiais. Encerro. Boa, doutor. Obrigada. Pois não. A questão da nulidade, eu também trato aqui no voto, eu estou rejeitando essa nulidade, dizendo que ele estava acompanhado, representado pela genitora, a participação do Ministério Público, nesse caso, por força do próprio artigo 793, ela é supletiva, e o fato de ter se manifestado aqui na segunda instância já sana eventual nulidade. A responsabilidade pelo acidente, além do fato de ser motorista profissional, e aí realmente é uma fonte de risco em face das precariedades das nossas estradas, né, com índices altíssimos de acidente, o que já seria suficiente para registrar aí a atividade de risco e a necessidade de um eventual pagamento por parte da reclamada. A prova testemunhal, ela apontou para a existência de problema no eixo e no freio do veículo, o que era de conhecimento da reclamada. Um veículo que era adaptado, ele conduzia um veículo adaptado no momento do acidente, certificados de inspeção de segurança veicular apresentados pela reclamada consignam
avaliação das condições de segurança do veículo em data posterior ao acidente, não havendo certificação oficial de que o veículo adaptado era seguro para o tráfego na época do sinistro. Então, o certificado de inspeção de segurança do veículo, eles são posteriores ao acidente, e a empresa não apresentou certificados que sejam anteriores, ou seja, para mostrar que ela não teria qualquer culpa, qualquer responsabilidade. E, além do mais, as testemunhas aqui falam desse problema no eixo, no freio do veículo. Acho até que esse valor fixado não é nem suficiente pelo dano acontecido. Ele foi vítima do acidente com 32 anos, deixando esposa e filho menor. Então, eu aqui mantenho a minha proposta de voto e também a questão relacionada, utilizando todos os parâmetros, 2/3, etc., na fixação dos danos materiais, que consta aqui do meu voto. Portanto, eu mantenho a proposta de voto. A indenização por danos morais, eu estou definindo a pensão mensal e também determinando que a reclamada constitua capital. Doutor Mauro, como vota Vossa Excelência? Eu ouvi a doutora atentamente, examinei e acompanho integralmente. A minha única ressalva é a questão dos honorários. Dos honorários. Não, sim, vamos registrar. Doutor Manel? Gente, eu acompanho, mas essa questão da pensão para o filho, o limite dele teria que ver a idade, né? Até 18 anos, ou condicional se ele frequentar curso até 25 anos. Aqui eu estou limitando. Aqui eu fiz, mas eu estou limitando a 25 anos. 25 anos. Não, então eu estou de acordo. A do imposto de renda para filho estudante, né? Que se não parar de estudar, não ganha mais. Você concorda? Não, não concordo. Tá, então, por maioria, prevaleceu o voto do relator, vencido parcialmente o juiz Mauro César Silva em relação aos honorários advocatícios, e assim se decide. A outra inscrição nessa sala é o 7 da pauta, que é o 10.000. É o 10.098, 44, 2018. Número 7 dessa pauta. Está escrito para sustentação oral o advogado Tiago Felipe Alves Ribeiro pela recorrida. Recorrente é Caixa Escolar da Escola Municipal Elisa Buzelin e o recorrido é Maria Aparecida Dias Silva. Aqui nesse processo, eu sou relator, eu estou conhecendo e negando o provimento. O senhor representa a Caixa, doutor? Não, a recorrida reclamante. Pois é, eu estou conhecendo e negando o provimento. O senhor quer sustentar? Sim. Mas eu estou negando o provimento, a recorrida da Caixa. Na verdade, era só... Está vencedor aqui, né? Sim, era só em relação à questão da majoração dos honorários, né? Que a sucumbência, houve a sucumbência em primeiro grau e a sucumbência em segundo grau. E ela fixou no limite mínimo em primeiro grau, né? Como houve a sucumbência uma vez mais, aí eu gostaria de colocar a análise da questão que é consectário, né? Per si, para aumentar. O senhor já sustentou? Já encerrou a Sim. sustentação? Eu vou manter aqui o voto e entendendo que esses honorários fixados no percentual de 5% são bem razoáveis aqui, porque, afinal de contas, o tema é só adicional de insalubridade. Reconheço o trabalho do advogado, né, que se envolveu, que apresentou as razões, que argumentou, contra-argumentou. Enfim, toda a atuação do advogado, que sempre é respeitado aqui por essa justiça e sempre respeitado por todos nós, julgadores. Mas, nesse caso aqui, me parece que o valor está razoável. Eu vou manter minha proposta de voto. Doutor Mauro? Bem, doutor Manel? De acordo. Então, unanimidade se decide no seu voto relator. Terminadas as sustentações orais nessa sala, há uma preferência regimental, advogada de Curitiba, na sala do Ministério Público. Sala de 14.5. O processo é o 2 da pauta, que é o AP 57.479/2004. Agravante é o Ministério Público do Trabalho e agravado é Banco Bradesco S.A. Estão inscritos para sustentação oral o advogado Tobias Macedo, pelo Banco, e doutora Maria Helena da Silva Gautier, pelo Ministério Público Agravante.
Mauro é o relator. Vossa Excelência, então, poderia fazer leitura da conclusão do voto? Conheço do agravo de petição interposto pelo Ministério Público do Trabalho, no mérito, dou-lhe provimento para afastar a litispendência colhida pelo juízo ACO e afastar a extinção do processo quanto às obrigações de fazer constantes nas alíneas A e C da sentença exequenda. Determino o retorno dos autos à vara de origem para o prosseguimento da liquidação e execução de sentença na integralidade, conforme determinada decisão transitada em julgado, custas pelo agravante no importe de 44,26, nos termos do artigo 789-A da CLT, isento. Bom, então, com a palavra, doutora Maria Helena Gutierrez. Excelentíssimo relator e demais julgadores, o Ministério Público pede que o voto de Vossa Excelência seja acompanhado e eu vou ter a ousadia de tentar argumentar, sem conhecer os argumentos de Vossa Excelência, que eu sei que são muito melhores que os meus, mas vou argumentar por que o voto de Vossa Excelência merece ser acompanhado no sentido de anular a decisão recorrida e retomar a execução quanto a todos os pedidos deferidos na sentença, na decisão que transitou em julgado. A primeira questão é que não é possível haver litispendência em ação que já transitou em julgado, né? Essa é uma questão básica que o juízo de primeiro grau não apreciou em nenhum momento, nem mesmo após a interposição de embargos de declaração, mas esse processo ele já estava com decisão transitada em julgado quando foi arguída a litispendência pela primeira vez, que foi em julho do ano passado, né? E agora a decisão foi proferida no dia 15 de fevereiro desse ano. Então, ele já havia transitado julgado. O que poderia acontecer, se fosse o caso, mas não é que a coisa julgada desse processo é que iria refletir nos outros processos iguais, nas outras causas iguais a esta, mas não se pode declarar, o artigo 337 do CPC é claríssimo, litispendência ocorre quando se repete a ação em curso, né? Se não está mais em curso, aí vai se tratar de coisa julgada. A outra questão é que não se repetiu nenhuma ação em curso, né? Como eu tenho certeza que Vossa Excelência, ao examinar os autos, com mais acuidade do que o excelentíssimo julgador de primeiro grau, constatou. A ação... O processo de número 97300, e eu peço a Vossa Excelência que eu não tenha que citar o número todo, mas o 97300, ajuizado perante a primeira vara do trabalho, no ano de 2001, ele foi ajuizado contra o BCN, Banco de Crédito Nacional, né? Examinando a documentação que consta dos autos, percebe-se o seguinte, que o BCN foi incorporado ao Bradesco. O Bradesco é um grande banco, é o maior banco do Brasil, e ele já incorporou inúmeras outras instituições financeiras. Inclusive, o BCN, ele incorporou, eu pesquisando para esse processo, descobri até algo curioso, que ele tornou-se acionista majoritário do BCN em 1997, na mesma época que adquiriu o Crédito Real e outros. Só que porque os processos têm que ser examinados de aquisições de instituições financeiras, têm que ser examinados pela CAD e pelo Banco Central, houve uma divergência no caso do BCN, e justamente ele é que teria motivado o Banco Central e a CAD a firmarem pressupostos comuns para julgar as hipóteses em que as instituições financeiras podem haver incorporação de instituições financeiras. Então, esse caso, inclusive, teria sido um dos que motivou a CAD e o BCN a uniformizarem isso. O fato é que, na data do ajuizamento da ação, o Banco BCN era uma pessoa jurídica distinta do Banco Bradesco. Ele era seu acionista majoritário, mas a incorporação só ocorreu, pelo que eu constatei, do site do Banco Central, que todas essas informações estão lá, e quem deveria que provar que Antônio é José seria o juiz e o Bradesco, o juiz de primeiro grau, que entendeu que todas as ações têm as mesmas partes, né? Não é o Ministério Público que teria que provar. Eu estou aqui simplesmente mostrando como que a decisão é equivocada. Mas era o BCN, pessoa jurídica distinta, incorporada, segundo informação do site do Banco Central, ao Bradesco em 2005. No caso, esse processo aqui que se julga foi ajuizado contra o Banco HSBC,
que era uma grande instituição financeira, chegou a ter, creio, ser um banco até bastante grande, e que foi incorporado ao Bradesco em outubro, segundo a documentação dos autos, em outubro do ano passado. O processo de incorporação parece que tem essa demora por causa dessa necessidade de verificação do Banco Central e da CAD. E, segundo o site do Banco Central, essa incorporação ocorreu em novembro de 2016. Então, é impossível dizer que, em 2001, o BCN era o Bradesco. Não era. O BCN era o BCN. Então, não é a mesma parte. Em 2004, o Bradesco existia simultaneamente ao HSBC. A incorporação se deu ao longo dos processos. Então, se fosse o caso de arguilha e dispendência, deveria ter sido arguída no momento da incorporação, se ainda estivessem tramitando todos os processos, né? E aí seria o caso de aplicar, se fosse o caso, a decisão do Bradesco, que foi ele que incorporou os demais bancos, e não o contrário. E a decisão do Bradesco, vou dizer, não seria ruim para o Ministério Público do Trabalho, tirando o dano moral, seria ruim para o banco, né? Mas para o Ministério Público não seria. Mas não é o caso, né? Então, eu não vou me alongar mais, mas só quero dizer que a decisão merece, sim, ser reformada, não há litispendência, não há que se falar em igualdade, se tratar da mesma parte, nem do mesmo pedido. Eu quero ressaltar isso também, porque o Ministério Público, para cada um desses processos, dessas ações, antes ele instaurou um inquérito que foi instruído e, de acordo com a irregularidade constatada em cada banco, é que foram feitos os pedidos, né? Então, os pedidos também são distintos, fruto, cada um, de um inquérito civil público específico, né? Então, eu, mais uma vez, rogo que a decisão do excelentíssimo relator seja integralmente seguida. Pois não, o senhor tem a palavra. Obrigado, excelentíssimo desembargador-presidente, ilustre representante do Ministério Público, demais desembargadores. O caso aqui, excelências, como bem dito pela procuradora, me parece bastante sui generis. Tecnicamente, não se trata apenas de dizer existe ou não existe litispendência. Data vênia, obviamente, no entendimento da agravada. Como bem dito, o processo, este caso aqui, iniciou-se com o HSBC. No decorrer da demanda, ali exatamente entre setembro, outubro, novembro de 2016, houve a aquisição do HSBC pelo Banco Bradesco e efetivamente a sucessão. O juiz de primeiro grau, quando acolhe a litispendência, acolhe de forma parcial, não acolhe a litispendência de forma integral. O juiz mantém, nesse feito, a execução em relação aos danos morais coletivos. Ocorre aqui, excelências, que, na prática, não existem mais agências do HSBC, elas foram fechadas ou elas foram incorporadas ao Bradesco. E um dos pleitos do agravante ao juiz de primeira instância é que a execução se realizasse em apenas um dos processos. O Ministério Público, nesse momento, em sua sustentação oral, inclusive estabelece que a decisão do Bradesco, proferida nos outros autos, seria até melhor que a proferida nesses autos do HSBC. E este é um dos pleitos que traz o Bradesco aqui. Por quê? Porque o Bradesco acabou ficando nas duas lides. A primeira lide interposta em relação ao Bradesco original, efetivamente é posterior por, se não me engano, 22 minutos, à lide interposta em relação ao HSBC, que é anterior. Mas o afastamento da litispendência, ele geraria o quê, excelência? Duas execuções contra a mesma reclamada para se discutir obrigações de fazer em relação ao mesmo réu e em relação exatamente às mesmas agências. Por quê? Ou elas foram, as agências do HSBC, ou foram fechadas, ou se incorporaram ao Bradesco. Isso em relação à obrigação de fazer, diga-se mais uma vez. Porque a obrigação de pagar a indenização por danos morais não foi acolhida pelo juiz de primeira instância, foi mantido no presente processo. Então, se não pela litispendência, pelos argumentos técnicos que foram trazidos pelo próprio Ministério Público em seu agravo de petição, entende o agravado, data vênia, que
tendo havido decisão superveniente ao trânsito julgado, há que se considerar a existência de alteração do estado de fato ou de direito, nos termos do inciso 1º do artigo 505 do CPC de 2015, inclusive o que autorizaria a revisão do título executivo. Então, em que pese o tecnicismo de se afastar a litispendência, estaríamos diante de duas execuções contra o mesmo réu, no caso Banco Bradesco, obrigações de fazer semelhantes, né? E aí, um dos pedidos do Banco Bradesco nesses autos, inclusive, era que suspendesse a execução das obrigações de fazer até que essas obrigações de fazer fossem comprovadas nos outros autos. Estaríamos em 2 processos comprovando as mesmas obrigações de fazer pela mesma parte reclamada. Então, nesses termos, é que entende que, talvez por outro fundamento, no caso, a aplicação do inciso 1º do artigo 505 do CPC, deve-se entender como extinta a execução nestes autos em relação às obrigações de fazer que estão sendo executadas nos outros autos em relação ao Banco Bradesco. E caso assim não se entenda, em sede de contrarrazões, o agravado trouxe um pedido sucessivo, pedido sucessivo eventual, efetivamente, no que tange à revogação do inciso 2º do artigo 2º da Lei 12.971, também fatos preveniente, né, que diz respeito efetivamente aos vidros laminados e resistentes a impactos de projetos, aonde esse artigo, o inciso 2º, veio a ser revogado pela Lei Estadual 20.375 de 2012. Então, o requerimento em sede de contrarrazões era que, sucessivamente, caso fosse afastada a litispendência, se discutisse essa revogação da lei federal, da lei estadual em relação a essa obrigação de fazer, ou então que ao menos conste no voto uma ressalva para que o juízo de primeiro grau assim o faça. Então, esses termos eram o que gostaria de trazer da tribuna, né, pugnando que, se não por outro fundamento, que se mantenha a extinção dos mesmos pleitos de obrigação de fazer em relação à mesma reclamada, no caso aqui, Banco Bradesco, inclusive pelo que foi falado pelo Ministério Público, no sentido que a ação de execução do Banco Bradesco seria melhor, em termos de obrigação de fazer, do que a esta que se sustenta da tribuna, uma vez que as agências efetivamente acabaram sendo as mesmas. Obrigado, senhor presidente. Eu posso argumentar uma questão fática? Bom, primeiro, que não é melhor, há uma diferença de pedido, é uma questão fato. A ação do Bradesco defere também circuito interno de TV, mas eu, na minha fala, deixei claro que essa ação aqui é uma indenização por dano moral coletivo que não foi deferida no processo do Bradesco. Então, há uma diferenciação. Outra coisa que não é esse o primeiro banco que o Ministério Público do Trabalho executa. Há outros bancos que também já passaram pela mesma situação de incorporação e tal, e o Banco Central possui toda a documentação relativa a quais agências foram incorporadas. Então, esse é um pedido, essa é uma informação que eu gostaria de trazer aqui a Vossas Excelências. Pois não, senhor relator. Senhor presidente, ilustre advogado, senhora procuradora, eu me deparei com esse processo e o examinei detidamente, né? Foram várias ações ajuizadas pelo Ministério Público visando a segurança dos trabalhadores, a prevenção até dos usuários do banco, e essa ação ela teve início em 2004. Depois aconteceram esses fatos que a doutora procuradora apontou muito didaticamente, né? Sucessões, incorporações, mas a decisão, nesse caso, foi dada e foi confirmada em todas as instâncias e transitou em julgado em abril de 2017, por certidão exarada pelo STF. Então, iniciou-se a execução. Na fase de execução, não é mais possível acolher litispendência. A coisa julgada já está formada. Então, se há outras ações, e como o banco sucedeu a outros bancos, acabou parecendo que há ações que tratam do mesmo objeto, mas não, são ações distintas. Então, nesse caso aqui, a
a coisa julgada tem que ser respeitada, tem que ser executada. Se o banco tem, se há alguns fatos supervenientes e se tem alguma dificuldade de execução, eu entendo até que isso pode ser tratado com uma tentativa de conciliação, porque houve mudanças, fechamento de agências, enfim, há alguns fatos que supervenientes que podem interferir na execução. Mas data vênia, litispendência não pode ser acolhida nessa fase. Então, e o que o doutor está sustentando na tribuna, de observância da lei, isso é um pedido sucessivo que não passou pelo crivo do juiz de primeiro grau e precisa ser passado por lá. Então, eu não posso fazer juízo sobre isso, data vênia, assim eu entendo. Então, eu estou examinando, fazendo um relato de tudo o que aconteceu nesse processo e nos outros, mostrando que isso não é possível tecnicamente, do ponto de vista processual, e que, portanto, a execução deve retomar aquele curso do despacho que tinha sido exarado em 26 de setembro de 2017. Esse é o meu voto, senhor presidente. Pois não. Obrigado, Manuel. Estou de acordo com o bem ressaltou o relator. E, se fosse duas decisões no mesmo caso, uma delas, a segunda, que seria objeto até de rescisórias, então está se julgado, mas não é o caso. Estou inteiramente de acordo. Você? Presidente, vou pedir vênia para acompanhar pelos fundamentos expostos no longo e minucioso voto do excelentíssimo relator. Vou pedir vênia para acompanhá-lo integralmente. Então, com unanimidade, se decidiu nos termos do voto do relator. Obrigado, excelência. Então, há mais um processo nessa sala, que é o 10.949/84/2016, recorrente Companhia Brasileira de Distribuição e o Ministério Público do Trabalho. Está escrita para sustentação oral a doutora Maria Helena, pelo Ministério Público do Trabalho. A parte não tem advogado. Não. Então, doutor Mauro, desembargador, doutor Mauro, relator, por favor, Vossa Excelência podia proceder. Conheço dos recursos ordinário e adesivo interpostos, com exceção do tópico denominado do planejamento anual do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, PPRA, contido no apelo do MPT, e no mérito nego-lhes provimento. A doutora Maria Helena está inscrita para sustentação. 10.949. 10.949. Nessa mesma sala. Companhia Brasileira de Distribuição. O Ministério Público é recorrido. Tem? Ah, não, está certo, está certo. Tem sim, são dois recorrentes. Dois recorrentes, está certo. Não vou manifestar. Então, desembargador, Vossa Excelência mantém o voto, doutor Mauro? Sim, mantém data vênia o meu voto. Então, de acordo. De acordo, doutor Jessé? De acordo. Então, unanimidade se decide nos termos do voto relator. Passaremos agora à sala de 14.4, cujo relator é o excelentíssimo juiz convocado, José Cláudio de Franco Faria. O José Cláudio Alencar. Aqui. Guardando. Esse outro. A sala estava aberta já. O Gessé. É o 10.036. É. Relator, doutor Gessé. Advogado está presente? Não. Não tem advogado. Eu sou o segundo, né? Eu estou... Doutor Gessé mantém o voto, né? Eu estou de acordo, doutor... Doutor Mauro, como vota, Vossa Excelência? Estou integralmente de acordo com o voto. Vossa Excelência acompanha. Então, unanimidade decide nos termos do voto do relator. Próximo é o 22 da pauta, que é o 10.839/86/2016. Recorrente é o condomínio do edifício João Gabriel Lara e recorrido Robson Ferreira da Rocha. E Engel Serviço e Empreendimentos Ireli.
e Engeloto Serviços e Empreendimentos Imobiliários. Está escrita para sustentação oral a advogada Cristiana Moreira Martins de Almeida. Está ausente. Então, não havendo nenhuma anotação, proclamo que a unanimidade prevaleceu o voto do relator. Processo número 20 da pauta, é o 10.730.43/2017. Recorrente Banco Santander Brasil S.A. e recorrente Sindicatos Empregados e Estabelecimento Bancário de Ponte Nova e Região. Está escrita para sustentação oral a advogada Lícia Miranda Eleutério Azevedo pelo recorrente e Humberto Maciel Fonseca pelo recorrido. Humberto Maciel ausente. Doutora, então, fala pelo banco. Isso. O relator, doutor Gessé, que eu peço que faça a leitura da conclusão do voto, da proposta. Senhor presidente, conheço do recurso interposto pelo reclamado, bem como das contrarrazões que recebo no efeito devolutivo, rejeito as preliminares suscitadas, no mérito dou provimento parcial ao apelo para declarar lícito o desconto dos salários dos substituídos que participaram da paralisação ocorrida no dia 28/4/2017 e revogar a antecipação dos efeitos da tutela, julgando improcedente a pretensão deduzida, vertido o ônus de sucumbência com custos pelo autor calculado sobre o valor de 50 mil dado à causa. É o meu voto, senhor presidente. Ela quer sustentar ou não precisa? Não, excelência. Não Depois aguardarei divergência, por favor. Mas assim, eu vou colher os votos, se a senhora achar por bem, depois no final, a senhora sustenta. Só vai ter a palavra garantida. Perfeito, obrigada. Você quer fazer alguma Senhor presidente, é uma questão de direito da possibilidade, independente do mérito do movimento paredista, não estou fazendo juízo de mérito sobre ele, a possibilidade de desconto em ocasião de greve, eu vou pedir vênia para manter o voto. Eu fiz aqui eu sou o segundo votante, eu apresentei uma divergência, eu já tinha dado um outro processo com a mesma matéria, mesmo objeto, e considerei, nesse caso, acabei entrando um pouco no mérito, porque me parece que para que se considerasse a possibilidade do desconto, eu acho que acaba tendo que entrar um pouquinho nessa questão em relação à legitimidade ou não do movimento paredista. Então, eu acabei entrando um pouco e é um movimento paredista que, tem um cunho político, sim, mas tem também um cunho econômico, tem um cunho que vai refletir no salário, nas remunerações dos empregados. Então, por isso, eu entendi que esse desconto não poderia acontecer. Eu já julguei da outra forma, já de um outro processo também, na mesma linha de entendimento, nesse sentido de que seria possível, exatamente porque aqui é difícil fazer uma distinção entre o que seria propriamente econômico e propriamente político, assim, na minha concepção. Posso estar errado, mas na minha concepção, pelo menos indiretamente, tem um reflexo econômico. Então, aliás, faço a divergência nesse sentido, e indago ao eminente juiz Mauro César como vota Vossa Excelência. Senhor presidente, inclusive no site do tribunal há uma notícia de uma decisão a respeito do mesmo tema, né? Então eu quando vi essa decisão eu comecei a refletir sobre isso e eu entendo que os fundamentos aqui são muito semelhantes. Eu entendo, peço vênia para acompanhar o relator. Né? Tá, então, eu proclamo, por maioria, prevaleceu o voto do relator vencido, o desembargador Luiz Ronan, que negava provimento ao recurso, e assim se decide. Perfeitamente, gente. Obrigada. Boa tarde. O processo número 3 da pauta é o 751/95/2014. Itaú Unibanco S.A. e agravado. Renata Bittencourt da Cunha. Estão inscritos para sustentação oral os advogados Humberto Maciel Fonseca e Cristiano Pereira. Estão ausentes. Ausentes advogados, não havendo qualquer anotação, proclamo que a unanimidade se decide nos termos do voto relator. Seguinte. 32 da pauta, 11.241.07/2017. Recorrente Sindicato dos Empregados em Hotéis, Hospitalidade, Turismo, Bares, Restaurantes e Similares de São Lourenço e região de Minas Gerais. Recorridos, Conserve Serviços Gerais Limitada, Estado de Minas Gerais. Está escrita para sustentação oral pela reclamada Conservo, a advogada Isabel das Graças Dourado. O relator aqui também é o doutor Gessé, que eu peço que faça a leitura da conclusão da proposta de voto. Vou pedir 30 segundos, porque o PJE não está abrindo o voto. Mas... abrir individualmente nem veio da pauta. Não. O
Vai chegar aqui agora. Chegou. Senhor presidente, eu estou conhecendo o recurso interposto, bem como das contrarrazões, no mérito dando-lhe provimento para, declarando a legitimidade e interesse de agir do sindicato autor, determinar o retorno dos autos à vara de origem para regular o prosseguimento do feito como se entender de direito. É o meu voto, senhor presidente. Doutora Isabel tem a palavra. Egrégia turma, senhor relator, presidente. Inclusive, sobre essa matéria do sindicato, substituir os empregados em matéria de salubridade, o próprio tribunal aqui já suspendeu 2 ações que chegou em grau de recurso, suspendeu aguardando uma decisão, sobrestou o feito, uma decisão desse sentido. Não sei se seria esse caso aqui nessa turma. Entendemos data máxima vênia, desde a defesa da empresa foi colocado que os direitos que estavam ali estão sendo discutidos não são homogêneos, eles são heterogêneos. Por quê? Cada uma dessas cidades são Aiuruoca, Itamonte, Cruzília, Carmo de Minas, Passa Quatro, Itaiandu, Baipendi, Conceição do Rio Verde, São Lourenço, Caxambu. Em cada uma dessas cidades, a situação é diferente. O nível, o tipo de trabalho é diferente, o número de frequentadores do fórum é diferente, porque aqui a discussão é quem lavava o banheiro, né? Então, entendemos que não se trata de matéria homogênea. Há que ser examinado os EPIs, examinado cada situação de cada reclamante. Então, data máxima vênia, em primeiro lugar, seria a suspensão do feito, como já foi feito em outras turmas. Se mantida o julgamento, que seja mantida a sentença. Pois não, senhor relator? Senhor presidente, de fato, eu não tenho conhecimento de fato que impeça o regular prosseguimento do feito, e, por consequência, eu trouxe a pauta e estou dando seguimento ao julgamento. No que diz respeito à legitimidade sindical para discutir a matéria, eu trago aqui vasta jurisprudência dos tribunais superiores. A esse respeito, eu vou pedir vênia, doutora Isabel, mas eu vou manter o voto. Também tem uma questão fática, antes de passar para outros votos, Excelência, se me permite. O credenciamento dado ao advogado pelo sindicato, pelo presidente do sindicato, tem uma condição, que o empregado desse procuração. E nos autos não consta procuração de nenhum dos substituídos. Daí também entendemos que não há que se prosseguir nesse processo. Relator, algum esclarecimento? Senhor presidente, o que foi trazido ao recurso, eu estou examinando aqui nas questões de admissibilidade. Se eventualmente houver tido alguma omissão, não acredito, mas se houver tido alguma omissão, a gente pode responder em matéria de embargos, mas eu estou fazendo o exame da admissibilidade completa aqui. Que também a hipótese é de substituição processual, né? Não vejo essa necessidade de procuração, de representação. O Instituto da Substituição Processual hoje tem uma interpretação bem mais ampla, né? Bem mais ampla e sem essa necessidade. O próprio Supremo Tribunal Federal já decidiu dessa forma, já afastou o enunciado do TST que era restritivo. Então, não vejo por que entender de outra forma também. A questão que a doutora levantou, além em relação a outros processos, suspensão de processo, teria que ter essa informação aqui, teria que ser garantido o contraditório também a outra parte, e realmente não tem como ser acolhido da tribuna essa alegação. Eu também acompanho o eminente relator. Doutor Mauro César, como vota, Vossa Excelência? Eu também acompanho e até registro exatamente isso, doutora Isabel, combativa advogada, que meus votos de admiração. Veja, pode constar isso lá, o presidente do sindicato, condicionar, mas isso está infinitamente abaixo do que está na Constituição. Então, se o sindicato está legitimado pelo disposto na Constituição, independe da outorga de mandato ou não. Então, proclamo que a unanimidade se decide nos termos do voto do relator. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Próximo é o 14 da pauta,
que é o 10.467/31/2018. Recorrente à Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, recorrido Geraldo Magela dos Santos Xavier. Está escrita para sustentação oral a advogada Helena de Castro Ribeira Carneiro, pela Confederação. Advogada ausente. Ausente advogado, não havendo anotação, eu proclamo que prevaleceu o voto do relator à unanimidade. Processo número 9 da pauta, AP 10.220/15/2013. Agravante, Rodobase Transporte, Comércio e Serviço Limitado. E agravado, Danilo Pereira Marques. Está escrito para sustentação oral o advogado Felipe Maurício Saliba de Souza, pelo agravado. O advogado está ausente. Ausente o advogado, não havendo anotação, proclamo que prevalece o voto do relator à unanimidade. O 12 já foi adiado. 13. Agora é o 13 da pauta. Então, processo número 13 da pauta, 10.456/93/2016. Recorrente, SBF Comércio e Produtos Esportivos Limitada e José Adriano de Souza. Recorridos os mesmos. Está escrita para sustentação oral a advogada Fernanda Cristina Quirino, pela reclamada SBF. Então, o relator, então, tem a palavra. Senhor presidente, eu estou conhecendo os recursos interpostos, bem como das contrarrazões, e no mérito estou negando o provimento ao recurso do autor e provendo em parte o apelo ao empresário para determinar que a aplicação na atualização dos créditos deferidos seja observada a TR no período anterior a 25 de março de 2015 e o IPCA a partir daí. Inalterado o valor da condenação. É o meu voto, senhor presidente. A senhora representa? SBF, Comércio e Produtos Esportivos. Então, tem a palavra. Muito boa tarde a todos aqui presentes, aos desembargadores, aos prezados colegas. Vim sustentar em favor da reclamada em 2 pontos, que a sentença de primeiro grau não recorreu aos nossos anseios. Em breve relato, eu vou falar o primeiro e depois relato o segundo. O primeiro dele é em relação aos danos morais em razão de transportes de valores e furtos que o reclamante portava em seu trabalho. Excelências, não há razoabilidade, na minha opinião, em falar que, segundo palavras do juiz de primeiro grau que proferiu a sentença, o transporte de valores sobre sua responsabilidade, sem maiores cuidados, torna presumível o estresse e o medo constantemente sofridos pelo reclamante. Ora, excelências, o dano moral ele é concomitante com 3 fatores que devem ser demonstrados ao longo do processo, durante a instrução processual. O dano moral ele é pautado no ato ilícito, no dano e no nexo causal. Excelências, eu não consegui ver nos autos, no processo, quais foram os prejuízos causados ao autor. Esses prejuízos eles foram robustamente comprovados? Em que momento? Não há como manter uma condenação e um dano supostamente presumível. O dano moral ele tem que ser claro, ele tem que ser provado, ele tem que ser mostrado que a moral, a honra foi ofendida. Um dano supostamente presumível, essa sentença, com todo respeito ao eminente juiz que proferiu, ela não pode ser mantida. O dano ele tem que ser provado, ele não é presumido. E um segundo ponto é em relação às diferenças salariais decorrentes do reajuste salarial. O reclamante ele foi dispensado em 10/2/2016. Considerando a projeção do aviso, a rescisão dele ocorreu anterior à database. Então, ele não faz jus a esses reajustes salariais. E nesses 2 pontos que eu tento reformar a sentença e que eu espero que seja deferido. No mais, muito obrigada e boa tarde a todos. Senhor relator, boa tarde. Senhor presidente, a questão de transporte de valor está pacificada no âmbito desse regional, em sentido diversamente contrário do sustentado na tribuna. Nós temos uma orientação jurisprudencial expressa das turmas sobre o tema. Eu vou pedir vênia para manter o voto e o mesmo no que diz respeito aos reajustes salariais. Eu vou manter o voto, senhor presidente. Pois não, eu só não entendi aqui um aspecto interessante, agir o outro, né, no voto de Vossa Excelência, muito bem feito sempre, como sempre. Em relação ao transporte de valores, o próprio preposto da Ré confessou que o gerente, caso do autor, transportava valores e que não houve sequer curso para tal mistério. Essa para mim, é uma novidade. Curso de transporte de valores. Né? Parece que o preposto faz essa informação, presta essa informação. A doutora tem como informar como é que seria esse curso? Vou verificar. O preposto você falou aqui. Né? Eu
Pois é, mas o gerente do banco? Gerente aqui da empresa? Desculpa, o gerente da empresa? É uma empresa de material. Hã? Uma loja. É, mas curso? O prepúcio informa que tem um curso. Realmente, hoje em dia, com essa, mais do que insegurança, essa sensação de segurança que nós vivemos, qualquer dinheiro que você tire do banco, sai de casa, passa no banco, e tem a tese prevalecendo, não precisa nem eu ficar argumentando isso aqui, mas todos nós estamos sujeitos a risco. Imagina um empregado conduzindo valores, bom, não é nem valor que é dele. O problema é talvez se ele fizesse o curso, né? Talvez tivesse mais tranquilidade para transporte desse valor. Eu acompanho o eminente relator. Doutor Mauro, como vota, Vossa Excelência? Integralmente. Então, eu proclamo que a unanimidade se decide nos termos do voto do relator. Obrigada. Agora, terminadas as sustentações nessa sala, passaremos à sala de 14.9, cujo relator é o excelentíssimo juiz convocado, Mauro César Silva. Votam nessa sala o excelentíssimo desembargador Manuel Barbosa da Silva e o excelentíssimo juiz convocado, Gessé Cláudio Franco Alencar. O Mauro César é o relator. Na sala de 14.9. É o processo número 45 da pauta. Advogado primeiro, porque depois a doutora Maria Helena. Presidente. É só porque... 45 também é só o curioso Ministério e realmente não lembrava desse detalhe, mas eu estou verificando aqui o depoimento pessoal do preposto naquele processo e a informação realmente é dele. É que o gerente transportava os valores da loja e que não houve curso para transporte de valores. Então, é uma informação que está sendo... eu vi, até você transcrita da ata, claro. Ipsis literis para os autos. Preposto que só para esclarecer. Por isso que eu perguntei se tinha, qual que era esse curso. Eu vou chamar o 36, que é do doutor João Luiz, que depois fica só o da doutora Maria Helena. 36 da pauta é o 11.619-90-2016. É na sala de 14.9, cujo relator é o excelentíssimo juiz convocado, Mauro César Filho. Recorrente Antônio Carlos Ganhar e Bel do Brasil Limitada. Está escrito para sustentação oral o advogado João Luiz de Amoedo Avelar pela reclamada recorrente, Bel do Brasil. BAL do Brasil. Pois não, então eu passo a palavra ao ilustre relator, doutor Mauro. Senhor presidente, eu tenho aqui a conclusão, mas foi suscitado aqui a questão de suspender, né, por causa Senhor presidente, na verdade, até fui eu que fiz a observação, mas confesso que como não participei do pleno na semana passada, mas dispensado no momento do julgamento das UJs, não sei como ficou o julgamento daquela que dizia respeito à possibilidade de acumulação de adicional de periculosidade e insalubridade. Eu também não sei como é que ficou isso. Porque um dos processos foi retirado de pauta. Eu não sei se o doutor pode nos esclarecer. Porque há aquela determinação, havia pelo menos a determinação de suspensão, mas eu não sei como ficou na quinta-feira. Não, lembra, nós julgamos outros. Pois e tem mais. Tem que conferir aqui, peraí. Pelo menos até agora, se ainda não foi publicada a ata. Eu olhei ontem à noite e ainda não tinha sido publicado. Pois é. Então, pelo menos eu não encontrei a informação no site. Eu realmente não participei do pleno. Embora Vossa Excelência tenha sido nominado, houve um belíssimo discurso em homenagem a Vossa Excelência, inclusive. Obrigado. Mas eu realmente tinha um compromisso e não pude aparecer. Aguardando publicação do acordo. Pois foi essa a informação. Qual foi o Jota foi decidido? Que sentido? As prevalecentes? Pois porque aí seria doutor, o caso... Doutor, tem informação, doutor? Não tem, excelência. Não. Seria o caso, então, de... Eu acho que era melhor, mais prudente... Para não haver conflito de decisão, exatamente. Né? Até porque eu sou muito obediente, assim, com essas coisas. Né? Disciplina judiciária, eu sigo também bastante. Então... Para não criar ilusão no jurisdicionado. Doutor Manel, então não tem, vocês não têm essa informação, né?
Não foi publicado, não lembro a favor, É. foi a favor. Eu não julgo esse processo. Aí eu quero saber dos jogadores, os que atuam, qual que vai ser a solução. Eu entendo que se há, seria o caso de sobrestamento. Em princípio, sim, Em mas princípio. a gente não sabe como ficou. E depois, se for o caso, retorna para a pauta, o advogado vai ser intimado. Pedindo não vênia é ao isso? doutor, que está esperando aí até agora, mas... Não, tranquilo, problema não. Então, sobre estado, né? Acumulação, né? Profissionais. Então, em face da... Então, foi determinado pelos jogadores o adiamento, né? O retirado de pauta. Foi retirado de pauta. Retirado de pauta, né? O fundamento é o sobrestamento em relação ao IUJ em andamento. Muito obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde, prazer reverte. Processo número 29 da pauta, que é o 11.285.46/2017. O Mauro? Agravante é via Mix e agravado é Marcos Vinícius. Está escrito o advogado Anderson Racilan Souto pela agravante. Ele está ausente. Então, não havendo qualquer advogado ausente, não tem nenhuma anotação, proclamo que a unanimidade se decide os termos do voto do relator. Nada sustentações nessa sala. Esse Quer agora. acabar assim? Eu digo assim, porque... Não, mas ainda tem o da doutora Maria. Não, está muito claro, porque, porque Eu não só teria depois de visto uma ata comprovar, nesses eu termos. também não, e eu vou adotar isso. 45 da pauta.